Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Não preciso nem falar alegria mais uma vez, pastor. Muito obrigado pelo convite, pela confiança concedida. Para mim é uma honra estar aqui ministrando a palavra de Deus com os amados irmãos. E é uma coisa extraordinária poder falar daquilo que Deus representa para você, daquilo que Deus deixou para nós nas suas sagradas escrituras. Então, para mim é uma honra muito grande estar ministrando a palavra dele. Quando o pastor me fez o convite, foi domingo passado, eu passei durante a semana inteira orando a Deus e pedindo a Deus um tema, que Ele quisesse que eu transmitisse aos amados irmãos. E Ele me deu. Nessa noite a gente vai meditar um pouco sobre qual rei você serve. A gente vai falar um pouco sobre qual reino você serve, qual rei você serve. Mas antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, eu preciso primeiro compartilhar um pouco da minha tristeza com os irmãos. Talvez compartilhar um pouco da minha angústia com os irmãos. Quando você começa a amadurecer espiritualmente, quando você começa a se dedicar, dedicar tempo à obra de Deus, quando você começa a, de fato, ter um amadurecimento espiritual, você começa a enxergar não só a sua vida mais como preciosa. Quando você vai se amadurecendo espiritualmente, você não passa mais a olhar apenas para você, para o Marcinho, mas você começa a olhar para a vida dos outros irmãos que estão perto de você. Você começa a parar e analisar e olhar a vida das pessoas que fazem parte da sua vida. Você começa a parar e começa a analisar a vida das pessoas que estão perto de você, a vida dos seus irmãos que fazem parte da sua igreja. E a gente começa a ter um olhar de unidade. E isso é muito bom, isso é muito agradável. E Jesus, ele deixou isso para nós. Ele orou pedindo que a gente fosse um como ele e o Pai é um. Então, ter essa visão de unidade, de ser um só, é muito bom por um lado, pastor. É extraordinário. Só que, por um outro lado, é um pouco triste. Às vezes dá um pouco de angústia. Meus queridos, eu tenho visto tanta gente sendo tragada pelo diabo. Sabe, eu tenho visto tantos irmãos perdendo a sua vida por causa do inimigo. Eu tenho visto tantos jovens perdendo a sua vida por decisões erradas. Sabe, chega uma hora que o seu coração fica extremamente triste. Chega uma hora que o meu coração fica extremamente angustiado e eu nem imagino o coração do pastor. E eu nem imagino o coração do pastor dos pastores, que é Jesus Cristo. Chega uma hora que você começa a olhar para a vida dos seus irmãos e você fica extremamente triste. Você fica extremamente angustiado. Gente, eu não aguento mais ver pessoas, amigos, irmãos morrendo dessa forma. Não aguento mais. Eu não aguento mais ver gente desperdiçando a sua juventude dessa forma. Não aguento. Não aguento mais ver adolescentes sofrendo desse jeito, sofrendo dessa forma. É difícil. A gente cantou aqui, serei para sempre teu, meu Salvador, meu Libertador. Cantamos, Deus fiel, minha vida está em ti e meus dias em tuas mãos. Mas a gente sai dos cultos e parece que o nosso rei é outro. A gente sai do culto e a gente se curva a um outro rei e não ao rei dos reis. A gente sai ao culto e tem uma semana totalmente contrária àquilo que a gente vive aqui na igreja. E eu comecei a meditar nisso e eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo nos dias de hoje? É tanta gente se perdendo. É tanta gente tirando as suas vidas aqui em Resende, parece que virou moda. Pessoas se suicidando. Pessoas destruindo a sua vida. Se você for no centro, no final de semana, você vai ver jovens desperdiçando a sua vida com bebida e com drogas. Pessoas perdendo a sua vida. E pior, pessoas que faziam parte da nossa igreja, talvez hoje já não está mais no nosso meio. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Pessoas que estão totalmente nas trevas. Pessoas que outrora estavam na luz e hoje está desperdiçando a sua vida. E eu quero compartilhar um texto com os irmãos que Deus falou comigo. Se encontra lá em Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Foi projetado ali? Josué 24, 14 e 15. Diz assim, portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito.
Sirvam somente ao Senhor. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Ou em outra versão, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vou explicar um pouco desse contexto que Josué está vivendo, para os irmãos entenderem essa palavra. Esse é um dos últimos discursos de Josué antes da sua morte. Pouco depois desse discurso, dessa fala que ele teve, ele veio a morrer. E para quem não sabe quem é Josué, Josué ele foi o sucessor de Moisés. E quem já leu o livro de Josué, você vai ver uma grande ênfase, você vai ver um grande foco a respeito de conquistas e vitórias. Se eu pudesse resumir o livro de Josué, eu resumiria em conquistas. É claro que é um livro que tem os seus pontos baixos, tem problemas, mas o livro de Josué teve um foco bastante em conquistas e em vitórias. E aí Josué, ao final da sua vida, ele chama as tribos ali do povo de Israel e ele fala esse discurso. Ele faz esse discurso forçando aquele povo a ter um posicionamento. E ele se posiciona naquele momento. Ele fala, olha, o que vocês vão fazer eu não sei, mas eu e minha casa servirei ao Senhor. E ele fala isso para aquele povo. E ele diz àquele povo, e vocês, a quem servirão? Escolham hoje. Ele pede um posicionamento. E a gente vai ver que Josué, ele se posicionou servindo ao Senhor, e aquele povo também decidiu servir ao Senhor. E por um determinado tempo, ele serviu ao Senhor. Josué, ele teve posicionamento. Guarda essa palavra, posicionamento. A gente vai voltar nela. Mas antes, eu queria falar de um filme que marcou muito a minha infância. Eu não sei se vocês assistiram. Quem aqui já viu o filme Rei Leão? É um filme que marcou muito a minha infância. Eu não sei se meu pai vai lembrar, mas eu vi na época que era fita cassete. Você lembra? Meu pai alugou na fita cassete, aí teve que rebobinar, uma coisa muito doida. Os jovens, os adolescentes ou as crianças hoje em dia, acho que nem imaginam o que é fita cassete. Mas eu sou jovem e eu peguei essa época. E aquele filme, ele marcou muito a minha infância. Aquele filme marcou, quando eu assisti ele pela primeira vez, me marcou muito. E é um desenho. Tem o Simba, tem o Timão, tem o Pumba. E eu lembro que eu vi com meu pai e aquilo me marcou tanto, aquela história do filme Rei Leão me marcou tanto. É uma história de um rei que foi morto por um outro leão. E esse outro leão, ele assume o trono. Ele vira rei. Mas ele fica no trono por um determinado tempo. Depois de um tempo, o filho do rei, ele volta para reivindicar o trono. Se a gente parar para analisar, até tem um pouco de Bíblia nisso. Até tem uma semelhança bíblica. Mas a história que eu quero te contar nessa noite não é a história do Rei Leão. É uma história parecida com a do Rei Leão. É uma história que tem 2 leões também. É uma história que tem 2 leões. A Bíblia, ela conta a história desses 2 leões. E existe um leão que a Bíblia ela chama de diabo. Acompanhe comigo 1 Pedro, versículo 5, 8. Diz assim, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Esse é o primeiro leão da história que eu quero contar, o diabo. Mas existe um outro leão também que a Bíblia chama de Cristo. Acompanha comigo Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Diz assim, então dos 24 anciões me disse, não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Esses 3 textos marcaram muito essa minha semana. 2 leões, 2 reis e 2 futuros totalmente diferentes. Vamos orar mais uma vez, ó Pai? Feche seus olhos. Grande Deus, eterno Pai. Mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Pai. Deus, neste momento eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa falar aos corações dos meus irmãos, assim como o Senhor falou no meu coração, Pai. Que o Teu Espírito Santo fala de uma forma personalizada no coração de cada irmão meu aqui que aqui se encontra, Pai. Deus, que pessoas possam largar esse leão das trevas e possam ser salvas essa noite pelo leão da tribo de Judá, Pai.
Que pessoas nessa noite possam conhecer esse leão de verdade, Deus. Esse leão que traz salvação, esse leão que traz vida, Pai. Ah, Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida de cada pessoa que aqui se encontra. Que pessoas possam ter uma transformação de verdade nessa noite, Pai. Ah, leão da tribo de Judá, ruja nessa noite, ó Pai, e espante esse falso leão que está no nosso meio, Pai. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. 2 leões, 2 reinos. E esses leões, eles têm os seus súditos. Esses 2 leões, eles têm pessoas que os seguem. Eles têm pessoas que são súditos a elas. O primeiro leão, que é o diabo, ele é o leão das trevas, e ele é chamado de Deus desse mundo. Ele também é chamado de príncipe desse mundo. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória que é a imagem de Deus. Ele é o Deus desse mundo. E olha também o que fala lá em João 16, 11. Diz assim, do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Meu querido, o que você precisa entender nessa noite, o que a gente precisa entender nessa noite, que este mundo que a gente vive e o que este mundo proporciona a nós não é de Deus. A gente precisa entender isso nessa noite. O que esse mundo proporciona e esse mundo que a gente vive não é de Deus. Não é do reino de Deus. Não é do reino dos céus. É um reino totalmente diferente. É um reino com valores totalmente diferentes, com culturas totalmente diferentes, com padrões totalmente diferentes. A Bíblia, ela deixa clara que o Deus dessa era não é Jesus. O Deus dessa era, o Deus deste mundo maligno, é o diabo. E eu não estou questionando a soberania de Deus. Deus é soberano nos céus, na terra e em todo o universo. Mas o Deus deste mundo maligno, a Bíblia deixa claro que é o diabo. Infelizmente, o diabo, ele cega as pessoas, como a gente já leu. Ele cega o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz maravilhosa do Evangelho. O diabo, ele cega essas pessoas para que eles não possam ver aquilo que a gente vê, para que elas não enxerguem aquilo que eu e você enxergamos. E o diabo, ele cega essas pessoas. Ele cega o entendimento. O diabo, ele é o príncipe deste mundo, como a gente também leu. E, meu querido, muitas das vezes, eu e você, nós estamos participando dos banquetes oferecidos deste reinado das trevas. Infelizmente, eu e você, muitas das vezes, nós estamos participando dos banquetes que é oferecido deste reinado. Reinado cujo já é fadado à derrota, reinado das trevas. Muitas vezes, nós estamos levantando bandeiras, que são bandeiras deste furioso rei que tenta todo o tempo nos devorar, que tenta todo o tempo nos tragar. E às vezes a gente não percebe isso. Às vezes é normal na nossa vida. E a gente não tem a percepção disso. A gente não tem a percepção da gravidade. Às vezes a gente está tão inserido nesse reino das trevas, a gente está tão incluso nesse reino, que a gente já não percebe. Que a gente pensa que é normal. Mas se a gente parar para analisar, a gente está totalmente incluso. Quando, na verdade, a Bíblia prega totalmente o oposto e a gente nem percebe. Infelizmente, hoje, muitos pregadores, têm defendido causas que são do reino dessas trevas. Hoje muitas igrejas estão deturpadas, não pregam mais a sã doutrina. E, infelizmente, muitos que se dizem cristãos já estão tão inseridos no reino das trevas que nem mais percebem. É uma realidade dos dias de hoje. Não se engane, meu querido, não se engane. Você não é daqui. Você não é desse reino. Você não faz parte desse mundo. Você não faz parte desse império. O seu reino é outro. A cultura é outra, é totalmente diferente. Eu e você somos diferentes. Não somos cidadãos deste reino. Se a gente parar e analisar a história do povo de Deus, a grande característica é ser um povo distinto, distinção, diferentes.
porque não é desse reino, porque não faz parte desse reino. A gente precisa orar, Jesus, venha o teu reino, está no Pai Nosso. A gente precisa dar ênfase nisso, orar a Jesus que venha o reino dele, porque esse reino que está aqui na terra não é o nosso reino, não faz parte. A gente precisa do reino dos céus, do reino de Deus. E coisas que a gente parar para analisar há anos atrás eram um absurdo, coisas que a gente pensava que nunca iriam acontecer, hoje já são absolutamente normal. Existem pastores que defendem o casamento homossexual. Você sabia? Existem pastores que defendem o movimento LGBT, porque eles alegam que o amor é um dos elos mais fortes criados por Deus. Então a igreja precisaria aceitar esse amor. Existe. Coisas que eram um absurdo há tempos atrás, hoje têm sido infiltrado nas igrejas. Esse não é o nosso reino, igreja. O nosso reino é outro. Mas apesar de ter esse leão que é das trevas, a gente tem um leão que é da tribo de Judá, que é o rei dos reis, que é o verdadeiro rei. Olha o que Jesus diz em João 18:36. Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Você consegue entender essa verdade? Você consegue entender essa afirmação que Jesus está fazendo? Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer a você. Eu e você, a gente vive no mundo. Isso é fato. Não tem como a gente se excluir daqui. Eu e você estamos inseridos no mundo. A gente vive no mundo. Você faz parte de tudo que acontece no mundo. É normal. Não tem como você excluir isso. Você trabalha, você estuda, você tem os seus afazeres, você participa das coisas, você tem os seus lazeres. Você está inserido, você está incluso. Mas entenda uma coisa, o seu reino não é daqui. O seu reino não é daqui. Você não faz parte deste reino, você é filho de Deus, você faz parte de um outro lugar, totalmente diferente. Portanto, meu querido, essas coisas do mundo, elas não podem te aprisionar de forma alguma. As coisas que fazem parte deste mundo não podem ser prioridade na sua vida de forma alguma. Busca em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, as coisas desse reino não podem ser prioridade na sua vida. Se for prioridade na sua vida, você está contrário aos ensinamentos de Jesus, porque ele ordenou que você priorizasse o reino dele, as coisas dele, e todas, não é algumas, é todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque se as coisas deste mundo forem prioridade para você, meu querido, eu lamento te dizer, mas isso significa que você faz parte desse reino, e não do reino de Jesus. Se o seu trabalho, se o seu estudo, se as coisas deste reino for prioridade na sua vida, você faz parte desse reino. Você não faz parte do reino de Cristo. Eu não estou falando aqui para você não trabalhar, para você não estudar. Eu não estou falando isso. Eu estou falando questão de prioridade. O reino de Deus deve ser prioridade nas nossas vidas. Infelizmente, eu tenho visto uma confusão nisso tão grande. Pastor Fabinho, eu tenho visto uma confusão nisso tão grande nos dias de hoje. Eu vejo pessoas acreditando que fazem parte do reino de Deus, pessoas acreditando piamente que fazem parte do reino de Deus, quando na verdade elas estão se afundando no reino deste mundo. Está assim, ó. Assim de pessoas que acreditam que fazem parte do reino de Deus, que são cidadãos do reino de Deus, quando na verdade estão mergulhadas no reino deste mundo. E há uma confusão muito grande nisso. Meus queridos, Deus permite que você usufrua das bênçãos deste mundo. Ele permite. Isso é bíblico e glória a Deus por isso. Eu não estou falando que você não deve usufruir. Você deve sim. Tenha a sua família, tenha o seu trabalho, tenha prosperidade sim. Conquiste, lute, batalhe, crie a sua empresa, seja um bom trabalhador, seja um bom patrão, invista. Você usufruir dessas coisas é bíblico sim. Mas não seja escravo dessas coisas.
Não deixe que essas coisas sejam prioridade na sua vida. Não se entregue ao que esse mundo quer que você se entregue. 2 reis, 2 leões e 2 reinos totalmente diferentes. Meus queridos, só um deles é o verdadeiro rei leão. Só um deles é o verdadeiro rei. E apenas um desses reinos prevalece. E não tem como você servir aos 2 reinos. Não tem como. Você amarás a um e odiarás o outro. Não tem como você ser cidadão dos 2 reinos. Ou você é do reino de Cristo, ou você é do reino das trevas. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus por isso. Esqueci o nome do rapaz de Roraima, é Edivar. Edivar, às vezes eu paro e fico imaginando como é que pode, né, uma cidade como Resende, que recebe tanto de Deus, uma cidade que, se a gente parar para analisar, existe mais igreja do que bares, uma cidade onde tem uma igreja praticamente em cada esquina, uma cidade que recebe tanto amor de Deus, uma cidade que recebe tanta misericórdia de Deus, uma cidade que recebe tanto, de fato, amor de Deus. E apesar de todas essas igrejas, todo esse movimento evangélico, tem um monte de pessoas sendo devoradas pelo diabo. Como é que pode? Como é que pode, gente? Uma cidade tão agraciada por Deus, uma cidade onde a gente vê várias igrejas, várias palavras sendo pregadas, uma igreja em cada esquina, e apesar disso tudo, tem assim de pessoas sendo devoradas pelo diabo. Como é que pode? Eu não consigo entender. E só tem como você servir um desses leões, meus queridos. Não se engane. É uma escolha. Lembra de Josué, do posicionamento? É um posicionamento. Olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É questão de escolha. A gente falou aqui muito em oportunidade, a Brenda, a Uli falou. É uma oportunidade. É uma escolha. E ao final dessa noite, um desses leões estará reinando na sua vida. Ao final dessa noite, um desses leões estará reinando no seu coração. A pergunta é, qual? Qual leão estará reinando no seu coração nessa noite? Qual leão tem sido rei no seu coração? Essas são as cartas que estão na mesa. Não tem como fugir disso. Não existe um terceiro reino. São esses 2 reinos. E você precisa fazer uma escolha hoje. Assim como Josué falou para aquele povo, escolham hoje. Você precisa fazer uma escolha hoje. E essa escolha, ela é bem nítida. É a escolha entre morte e vida. Não tem como fugir disso. O diabo, o inimigo de vocês, o nosso inimigo, anda ao nosso redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. E sabe o que o diabo tem feito? Exatamente isso. O diabo tem feito exatamente isso. Ele tem devorado pessoas, ele tem acabado com a vida de pessoas, ele tem destruído famílias. É exatamente isso que ele tem feito. Quantos aqui já viram um leão caçando? Não pessoalmente, né? Porque eu nunca vi. Mas quantos já viram um leão caçando pela TV, por exemplo? Já viu? A Melissa sabe, eu gosto muito de ver programa de bicho. Me amarro. Gosto muito de ver Discovery, programa de bicho. E, na verdade, pastor, eu prefiro até programa de bicho do que programa de gente. Porque programa de bicho tem menos baixaria. O programa de gente tá difícil de assistir. Então, eu me amarro em programa de bicho. E um dia eu estava almoçando na casa da avó da Mel, e até meu sogro estava lá, acho que talvez ele lembre. Ele também gosta de programa assim, de caça, de bicho. E a gente estava assistindo junto, já tem um tempinho. E nesse dia estava passando sobre os leões. O que eles fazem, né? O que eles caçam, né? O objetivo deles, a estratégia dos leões. Eu estava assistindo esse programa. Eu achei interessante, quando os leões caçam, quando eles vão caçar, primeiro eles começam a cercar a manada. Ele corre para um lado, ele corre para o outro, ele vai cercando. Vai para lá, vai para cá. Eles correm para um lado e para o outro. Eles não atacam de primeira, não. Eles são espertos. Eles não veem o objetivo deles e vão com tudo, não. Eles vão cercando. Vão para lá, vão para cá. E eles vão cercando a manada, eles vão fazendo a manada correr para lá, vai correndo para cá, vai cansando a manada, indo para lá, para cá, para lá, para cá. E eu descobri uma coisa do leão também que eu achei fantástica.
O leão ele tem uma, não sei a palavra, como se fosse uma célula nos olhos que fazem ele ter uma visão noturna muito apurada. Eu não sabia disso. Num breu total, eles enxergam melhor do que nós humanos com aqueles óculos noturnos. Sabia disso, Ivan? Eles têm uma visão apurada. Então, quando eles vão caçar, quanto mais escuro tiver, quanto mais trevas tiver, mais mortal o leão fica. Então, se você estiver no escuro, num lugar que tem leão, meu irmão, você ora a Deus. Quanto mais escuro, mais trevas tiver, mais mortal o leão fica. E ele começa a correr, cercar a manada de lá para cá, de lá para cá, quando de repente o leão vê uma zebrinha, uma hiena, afastada da manada. Uma zebra, uma hiena cansada, machucada. Ele vê uma hiena que está meio doente, meio fraca, e ela não consegue acompanhar toda a manada. E aí eu te pergunto, quem que você acha que o leão vai atacar? Esse bichinho que está fraco, não é? Pelo menos se eu fosse o leão, eu atacaria ela, mais fácil. E, de fato, o leão ele vai cansando a manada, correndo para lá e para cá, e a zebra, o bicho que está mais fraco, que fica para trás, afastado da manada, é essa que vira presa do leão. Meu querido, entenda uma coisa nessa noite. Membro do corpo que está cansado, membro do corpo que está fraco, que está doente, que está machucado, ele não pode ser abandonado. Porque se ele for abandonado, vai virar presa fácil do diabo. Membro do corpo que está fraco, que está cansado, que está desanimado, que está machucado, não pode ser abandonado. Porque se for abandonado, vai virar presa fácil do diabo. E é exatamente isso que ele tem feito. É exatamente isso. E como nós temos a mania de olhar para esses nossos irmãos que estão machucados, que estão cansados, que estão doentes, e a gente pensa assim, ele não acompanha a gente porque ele não quer. Ela não acompanha a gente porque não tem interesse, porque essa pessoa não quer. E a gente não consegue entender que na maioria das vezes essa pessoa está machucada, que na maioria das vezes essa pessoa está cansada, essa pessoa está fraca, ela está precisando ser carregada por alguém, porque se ela for deixada para trás, ela vai ser presa fácil do diabo. Porque se ela ficar sozinha, o diabo vai vir e vai tragar a vida dela, assim como ele tem feito com muitas pessoas. Ele não vai de primeira, não. Ele vai cercando a nossa vida. Ele vai cercando até que fica um irmão cansado, fraco, desanimado, machucado. E ele fica para trás de toda a manada, fica para trás de todo o rebanho. E o diabo vai nessa pessoa e ele traga a vida dessa pessoa. E ele tem feito exatamente isso. É exatamente isso que ele tem feito. Assim como os leões fazem isso. E quanto mais escura a vida da pessoa tiver, quanto mais trevas a vida da pessoa tiver, quanto menos ela está enxergando, mais mortal o diabo fica. E ele traga mesmo. Mas tem um outro lado também. Meu querido, você que está cansado, você que está desanimado, você que está fraco, você que está machucado, por que a sua primeira atitude é se afastar? Por quê? Por que a sua primeira atitude é se isolar? Por quê? Por que você corre quando você deveria vir e buscar ajuda? Por quê? A gente é um só, nós somos uma família. A gente está aqui para ajudar um ao outro, para dar suporte um pelo outro. Se fosse preciso, carregar um ao outro, porque se ficar para trás vai virar presa do diabo. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes eu esqueço disso. Você sabe o que a igreja tem feito, infelizmente? E eu não estou falando de Betel, estou falando de um contexto geral. Você sabe o que as igrejas têm feito hoje, infelizmente? Muitas das vezes, ela tem alimentado o leão. Infelizmente. Muitas das vezes, a igreja hoje, nos dias atuais, tem alimentado o leão. Mas há uma esperança, meu querido. Lembra do outro leão, do leão da tribo de Judá? Ele diz assim, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente.
O leão da tribo de Judá, ele falou isso: eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Meus queridos, aqui está uma escolha clara entre morte e vida. É uma escolha clara. Se você quer continuar andando segundo os seus desejos, se você quer continuar andando segundo as suas vontades, segundo os seus próprios desejos de coração, ok, a escolha é sua. Como a Uli falou, a oportunidade é sua, você que escolhe. Mas entenda uma coisa: se você andar por caminhos longe do reino de Deus, você vai ser devorado pelo diabo. Você vai ser aniquilado, a sua família pode ser presa fácil do inimigo. Os seus sonhos podem ser presas fáceis do diabo. E eu não estou falando essas coisas para você ter medo, não, porque eu não preciso falar isso para você ter medo. Eu estou falando que a palavra de Deus nos diz. Se você quiser andar por esses caminhos, ok, a decisão é sua. Mas entenda isso nessa noite. Se você estiver longe dos caminhos de Deus, longe do reino de Deus e longe do corpo de Cristo, você vai ser presa fácil do diabo. Meu querido, se ele te pegar sozinho, ele vai destruir toda a sua vida, a vida da sua família. Se não for misericórdia de Deus na sua vida, você vai virar presa fácil do diabo. E sabe por que eu estou colocando essa realidade para você nessa noite? Porque apesar dessa realidade tenebrosa, esse lado sombrio, existe o outro lado da moeda. Jesus, ele veio para que você tenha vida, meu querido. Para que você tenha vida e vida de verdade. Ele veio porque o plano dele para a sua vida é muito maior que o que você imagina. O plano dele para a sua vida é que você viva a vida que ele tem preparado para você. A vida verdadeira. Você sabe o que é vida plena? A gente muito fala, né? Que Jesus veio para dar vida e vida plena, no sentido de plenitude. Mas você sabe o que é uma vida plena? Vida plena é uma vida completa. Sabe, uma vida completa? Você tenta encher, mas já está cheia. Não dá para encher. Não falta nada. Você quer colocar alguma coisa, mas não precisa porque está cheio. Isso é vida plena. Você tenta acrescentar alguma coisa na sua vida, mas não tem necessidade. Você está pleno, você está completo, você está satisfeito. Plenitude. Satisfação. E é essa vida que Jesus tem preparado para você. Então, glória a Deus aí, meu querido. Essa vida que Jesus tem preparado para você. Vida e vida plena. Plenitude. Completo. Sabe, irmã Tânia, você tenta encher a sua vida com alguma coisa mais, mas não dá, está completo, não tem necessidade. Você está pleno, você está completo. É essa vida que Jesus tem preparado para aqueles que o amam. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E isso é sensacional. Isso é sensacional. Mas às vezes eu fico me perguntando, durante essa semana eu fiquei me perguntando, por que a gente tem escolhido a morte? Por quê? Por que a gente tem escolhido a morte enquanto nos é oferecido a vida? Por que a gente prefere a escuridão do que a luz quando é oferecido a luz? Em Coríntios diz, como a gente leu, Deus dessa era cegou o entendimento. Meus queridos, quantas pessoas estão na escuridão hoje? Quantas pessoas? Eu tenho certeza que você pelo menos conhece uma pessoa que tem vivido uma escuridão completa. Aquela pessoa que não enxerga um palmo à sua frente. Aquela pessoa que não enxerga mais os propósitos da vida. Quantas pessoas estão assim hoje? Pessoas que não conseguem mais enxergar o seu caminho. Estão no breu total, na escuridão total. Tudo isso porque tem vivido na escuridão, no reino das trevas. Enquanto o leão de Judá, a Bíblia diz que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus, reino de luz. O leão da tribo de Judá nos resgatou desse império maligno das trevas, nos libertou, nos transportou para o reino de luz do seu Filho amado Jesus Cristo. E os dois leões, eles têm planos claros para a sua vida. É muito fácil de enxergar os planos deles. É muito nítido. Em João 10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas a gente pode fazer uma analogia com o diabo também. Esses são um dos planos do diabo para mim e para você. Roubar, matar e destruir. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua vida? Seja sincero com você mesmo. É isso que você escolhe para a sua vida?
Esses são os planos do diabo. Agora, olha o que diz em Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. É maravilhoso isso. A minha versão diz, porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Esses são os planos do leão da tribo de Judá para você. Olha que maravilhoso. Gente, eu não entendo. Por que que a gente faz apelo no final de uma mensagem? Eu não entendo. Quando a gente começa a enxergar os planos do diabo e quando a gente enxerga os planos de Jesus para a gente, você sabe o que tinha que acontecer no final de uma mensagem? Não é apelo, não. No final de uma mensagem, vocês tinham que sair correndo, eu tinha que sair correndo, nós tínhamos que sair correndo e gritar, Jesus, eu quero os seus planos, eu quero aquilo que o Senhor tem preparado para mim, planos de um futuro, planos de esperança, planos de salvação, planos de coisas boas. Não tinha que ter apelo, não, a gente tinha que sair correndo, planos de fazer prosperar, planos de esperança e de um futuro, meu querido. É esses os planos de Deus para você. Mas sabe o que a gente faz? Ao invés da gente correr para Jesus, que tem esses planos para nós, a gente corre para a boca do leão, que o plano é matar, roubar e destruir. Ao invés da gente correr para Jesus, que tem esses planos maravilhosos para a gente corre para a boca do leão, que o plano é matar, roubar, destruir. Por que nós somos tão incoerentes dessa forma? Por quê? Por que a gente é tão incoerente? O plano de Jesus para você é maravilhoso, mas a gente insiste dia após dia no plano do inimigo. A gente insiste. A gente se curva diariamente a um rei fracassado, a um rei que está fadado à derrota, a um reino que já está fadado à derrota. Na verdade, é um reino que já está derrotado. E a gente se curva diariamente a esse reino. Dá para entender uma coisa dessa? 2 reis, 2 reinos, 2 leões. E uma pergunta: de que lado você está? E o último versículo que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em 1 João 5. 1 João 5, versículo 11 ao 13, que diz assim, olha o que esse versículo diz. Este é o testemunho. Deus nos dá a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrever essas coisas vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. É maravilhoso. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. E quem tem o Filho, tem a vida. É extraordinário. É maravilhoso. Meus queridos, só um deles é o verdadeiro rei. Não se engane. Só um deles é o verdadeiro rei leão que te ama. Que deu a sua vida por você. Só é um verdadeiro rei. E esse verdadeiro rei, ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar da sua vida. Sabe outra coisa que eu não entendo de jeito nenhum, pastor? Não entendo de jeito nenhum. Eu tentei a semana inteira entender, mas não consegui. Eu até perguntei para a Mel, também ela não soube me responder. Perguntei para algumas pessoas. Não consegui achar uma resposta concreta. Não consegui. Jesus me ama. Por quê? Jesus te ama. E essa frase acabou virando clichê. A gente fala para as pessoas, olha, Jesus te ama. A gente fala, amém, glória a Deus por isso. E a gente acha que entende isso. Não entende nada. Eu não consigo entender por que Jesus me ama. Não tem essa resposta. Uma coisa que eu não entendo. E é uma das frases mais poderosas que pode existir no mundo. Jesus te ama. Por quê? Jesus me ama. Por quê? Eu não sei. Não sei.
Eu não sei por que Ele me ama. Eu não sei por que Ele investe tempo em mim. Eu não sei por que Ele investe tempo em você. Não sei. Eu não sei o que Ele viu em nós. Eu não sei o que Ele viu na gente. Eu não sei o que Ele viu em mim. Eu não sei o que Ele viu em você. Não sei. Não tenho resposta para isso. Mas de uma coisa eu sei. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Eu não sei porque Jesus te ama, não sei, mas eu sei que Ele te ama. Eu sei que Jesus te ama, o porquê eu não sei. E mais uma vez, Ele está nos dando outra oportunidade. Outra oportunidade. A gente falou aqui bastante em oportunidade. E mais uma vez, Ele está te dando outra oportunidade de você se jogar nos braços dEle. De você se jogar no amor que Ele tem para te dar. Ele está dando outra oportunidade. E você vai acabar descobrindo que quanto mais você estiver na presença dEle, mais amor esse Deus tem para te dar. Você vai acabar descobrindo que quanto mais você estiver na presença de Deus, maior Ele fica na sua vida. Quanto mais você está na presença dEle, maior Ele fica na sua vida. Por que é que Jesus chama? Não sei. Mas eu sei que quem tem o Filho tem a vida eterna. Queria convidar o louvor, daqui a pouco a gente já vai estar louvando a Deus. Quem assistiu o filme Crônicas de Nárnia, ou leu o livro, vai lembrar dessa história. Tem um leão, que o nome dele é Aslan, e ele é representado por Jesus. E no segundo filme, a menininha, a menor, ela chega, depois de um tempo sem ver o leão, ela chega para o leão, começa a ter um relacionamento com ele, e ela vira para o leão e fala: nossa, Aslan, você está maior? Você cresceu? E aí o Aslan, o leão, ele vira para ela e fala assim: comigo é assim. Quanto mais você se relaciona comigo, maior eu fico. Com Jesus é assim, meu querido. Quanto mais você investe com Ele, mais o amor dele é demonstrado nas nossas vidas. Isso é fantástico, Jesus é maravilhoso. Quanto mais você conhece, maior Ele fica na sua vida. Quanto mais você se entrega, mais Ele revela os planos de Deus para você. Quanto mais você se joga, mais Ele te abraça. Quanto mais fraco você fica na presença dEle, maior a grandeza dEle na sua vida. Isso é fantástico. É hora de você escolher qual leão você vai servir. Se é o leão das trevas, que o plano é matar, roubar e destruir, ou o plano do leão da tribo de Judá, que veio para te dar vida e vida plena. E glória a Deus por isso. Fique de pé nesse momento. Feche os seus olhos, faça desse louvor uma verdadeira oração a esse leão que te ama tanto. Esse leão que te deu a vida e vida em plenitude. Ore ao Senhor nesse momento e louve Ele de todos os